ecce porta Domini justi intrabunt per eam ad lucem aeterna. Porta caeli, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando a obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Capítulo 26. Psicometria. Nos narra André Luiz. O rápido curso de aprendizagem que vínhamos realizando atingia a sua fase final. Aulus não dispunha de tempo para favorecer-nos com experiências mais amplas. Era um trabalhador comprometido em serviços diversos. Embora isso compreendêssemos, Hilário e eu nos sentíamos algo melancólicos. O assistente, contudo, desenvolvia todas as possibilidades ao seu alcance para conservar-nos o entusiasmo habitual. Atravessávamos ruas e praças quando nos defrontamos com um museu. Aqui se acolhiam alguns visitantes retardatários. E o nosso orientador, como quem se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam para dilatar observações e apontamentos, convidou-nos a entrar, exclamando: "Numa instituição como esta, é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo, já ouviram referências à psicometria? Em boa expressão sinonímica, como o é usada na psicologia experimental, significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns." Interessante, portanto, o tema desse capítulo, pois vai abordar sobre a psicometria, esse tipo de mediunidade onde acabou de ser descrito como aquela capacidade do médium, ao tocar objetos, conseguir fazer uma leitura do passado que envolve aquele objeto, do ambiente que rodeia, das vibrações e fluidos vinculados àquele objeto. Passamos por longo portal e no interior do edifício reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham, de mistura com as pessoas que observavam utilidades de outro tempo com crescente admiração. É interessante essa fala de André Luiz, esse registro, porque realmente eu nunca havia pensado nisso. Os museus devem ter uma grande movimentação espiritual, porque muitos espíritos estão presos no passado e certamente acabam atraídos para museus, pois lá estão objetos desse passado a que muitos estão jungidos. André Luiz descreve que no museu havia uma grande movimentação espiritual de pessoas que se interessavam por objetos de outros tempos, arquivados no museu. Muitos companheiros de mente fixa no pretérito frequentam casas como esta pelo simples prazer de rememorar, comentou o assistente. Verifiquei que algumas preciosidades, excetuando-se uma que outra, estavam revestidas de fluidos opacos que formavam uma massa acinzentada ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Notando minha curiosidade, o instrutor aclarou, benevolente: "Vejamos qual será a explicação de Aulus para a aparência de certos objetos que pareciam circundados com fluidos pesados, opacos, fazendo o objeto se tornar acinzentado. Todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram." Olha só. É por isso que Kardec, ao estudar os amuletos, se refere
a grande energia que existe em certos objetos, não pela característica do objeto, mas sim pela intenção e pela vontade dos espíritos que possuíram aquele objeto. Então, a força oculta, a vibração, a energia de objetos não é por conta do objeto em si, mas é por conta da vibração mental, do envolvimento do espírito que envolve aquele objeto, seja por apego, seja por intenção de carregá-lo com energias. Não longe havia curioso relógio, aureolado de luminosa faixa branquicenta. Aulus recomendou-me tocá-lo, e quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar, em que venerando casal se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Vejam como os objetos carregam memórias, não é? André Luiz, simplesmente ao tocar no relógio, viu uma cena mentalmente, reviveu um cenário do passado, uma reunião de espíritos vinculados àquele objeto. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. Então André Luiz realmente se transportou ao passado, numa cidade da Áustria, talvez. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente, do cimo de velha parede caprichosamente adornada. Registrando-me a surpresa, o assistente adiantou. Percebo a imagem sem o toque direto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Aqui vale um comentário. Vejam que Aulus não precisa sequer tocar no objeto para vislumbrar a imagem, a tela mental associada a ele. Aulus é superior a André Luiz. Nós sabemos disso, porque Aulus é instrutor. André Luiz precisou tocar no relógio para poder viajar no tempo. Aulus não precisou. Conserva as formas pensamentos do casal que o adquiriu e que de quando em quando visita o museu para a alegria de recordar. Aqui é interessante comentar que não é somente aqueles espíritos, não são somente os espíritos desequilibrados que ficam apegados ao passado ou querendo reviver. Espíritos nobres também, que têm uma memória afetiva a certos objetos, visitam também o museu para reviver momentos do passado, momentos alegres. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências que se reavivam no tempo por meio dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Hilário tateou a preciosidade e falou: isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles, por intermédio de vibrações? Justamente, confirmou o orientador. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele, assim como o fio de cobre, na condução da energia, está sensibilizado pela corrente elétrica. É interessante notar que Aulus usa a palavra apego, o que denota que espíritos inferiores teriam afeição ao objeto. Mas ele diz que uma família nobre, respeitável, digna, visita aquele relógio, o que parece apontar que esse apego não é somente característica de seres inferiores, de espíritos rasteiros, digamos assim. Todos nós estamos sujeitos, portanto, a ter um certo apego a objetos por conta da memória que trazem. Auscultando-o na fase em que se encontra, relacionamo-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Então, onde há vontade, onde há afeto, onde há sintonia, há a produção mental de espíritos, sejam em objetos, sejam em locais. Hilário refletiu alguns momentos e observou:
Então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização de nossos desejos. Vejam que André Luiz, e na verdade Hilário, ele já conseguiu enxergar uma utilidade na afeição, no apego que certas pessoas têm ao objeto. Se, por exemplo, eles quisessem se comunicar com essa família, estar perto desse objeto ou utilizar esse objeto como uma forma de chamá-los seria eficiente. Sim, perfeitamente, aprovou o instrutor. Usaríamos para isso alguma coisa em que a memória deles se concentra. Tudo que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. Percebam que no plano espiritual a comunicação ela é mais fácil, ela é mais fluida de acontecer. Os espíritos têm uma liberdade maior para entrar em contato uns com os outros, por meio do pensamento. Muito importante o estudo da força mental, considerei sob forte impressão. Aulus sorriu e comentou: o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Repito, vejam a importância do estado mental que cultivamos, não é? Há telas mentais ao nosso redor, refletindo os nossos pensamentos. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Olha a comparação, hein? Da mesma forma que um cão fareja um animal pelo seu cheiro, nós também deixamos rastros mentais por meio dos nossos pensamentos. Que tipo de odor estamos emanando, hein, com os nossos pensamentos? Que tipo de energia nós estamos cultivando com os nossos pensamentos, não é? Quando libertados do corpo denso, aguçam-se-nos os sentidos, e em razão disso podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos, dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas. Então, quando desencarnamos, a nossa potência espiritual aumenta em relação a esse tipo de atividade, a sintonia com o pensamento, a leitura que se faz dos pensamentos dos outros ou do estado mental dos outros. Na Terra é mais difícil por conta da matéria. Somos, desse modo, induzidos a crer, considerou meu companheiro, que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós? Sim, aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar, remontaram a outros planos, transcendendo-nos o modo de expressão e de ser. Então aqui está a lição que a gente consegue ler o pensamento e sintonizar com seres da mesma estirpe espiritual que nós, da mesma vibração e abaixo de nós, mas acima de nós, nós não conseguimos alcançá-los. O nosso pensamento não consegue chegar àqueles que estão acima, nessa técnica de localizá-los. É lógico que pela oração, pela elevação do pensamento, nós entramos em contato com espíritos superiores. Mas o que eles estão ensinando aqui é que a tática que Hilário verificou de alcançar certos espíritos seguindo o rastro dos seus pensamentos somente se aplica a espíritos inferiores a nós ou no mesmo estágio do que nós. Os que se elevaram não são alcançados por essa tentativa de seguir os seus pensamentos. O pensamento deles vibra em outra frequência. Naturalmente, podem acompanhar-nos e auxiliar-nos, porque é da lei que o superior venha ao inferior quando queira. Contudo, por nossa vez, não nos é facultado segui-los. Então, quanto mais elevados, menos temos pessoas a seguir o nosso rastro. Temos maior autonomia, mais liberdade para seguirmos sem nos preocuparmos com os seres inferiores. Nós sabemos pelo Espiritismo que quanto mais elevados somos, mais nos preocupamos com os inferiores.
mas essa preocupação tem essa liberdade de ação, onde o espírito superior escolhe o momento que vai entrar em contato com os seres inferiores, e não o contrário. É por isso que Chico Xavier disse, não é? O telefone da mediunidade toca de lá para cá, e não de cá para lá. Nós não podemos simplesmente discar um número para entrar em contato com seres superiores. Nós rogamos, nós imploramos, nós oramos, nós pedimos que eles venham até nós. O assistente refletiu um instante e prosseguiu. Simbolizemos para discernir. O que ocorre entre eles e nós, acontece entre nós e os seres que se nos localizam à retaguarda. Então ele está explicando, né? Que a sintonia se dá do superior para o inferior. Da mesma forma que os anjos entram em contato conosco quando querem, nós também entramos em contato com seres inferiores quando nós queremos, e não quando eles assim desejam. É certo que, como nós somos ainda bem inferiores, estamos sujeitos aí à influência e ao contato de seres também inferiores, mas podemos afirmar que estamos num estágio superior a muitos outros que ainda cultivam o mal, o orgulho, o egoísmo no coração, de uma forma mais direta, mais cruel. Nós já superamos isso, pelo menos a grande maioria de nós. Podemos, por exemplo, cuidar dos interesses das tribos primitivas, ou retardadas, no sentido de atrasadas, né? Sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Penetramos os costumes e conhecimentos da Taba sem que a Taba entenda patavina de nosso edifício cultural. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver, e só ao preço de esforço próprio ou de segura evolução logramos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo librar em esferas superiores. Então, ele está simplesmente nos explicando que basta elevar-nos a nossa vibração pela conduta diária, que vamos nos libertando de influências inferiores e tendo maior liberdade para auxiliar os mais primitivos, quando assim desejarmos. O assistente fitou-nos com bondade e acrescentou: no entanto, evitemos digressões em desacordo com os nossos objetivos essenciais. Imaginemos, disse por minha vez, que nos propuséssemos fixar a atenção num exame mais circunstanciado. Poderíamos assim conhecer a história da matéria que serve à formação do relógio que analisamos? Vejam que pergunta interessante de André Luiz. Ele pegou o raciocínio de Aulus, de que nós temos liberdade sobre o inferior, mas não sobre o superior, e ele perguntou, então quer dizer que se a gente quiser, a gente pode verificar a história da matéria que formou esse relógio, por exemplo? É uma pergunta bem profunda de André Luiz. Vejamos a resposta. Sem dúvida, isso demandaria mais trabalho, mais tempo. Contudo, é iniciativa perfeitamente viável. Então, Aulus confirma a teoria que ele próprio ensinou. Nós podemos perscrutar, nos aventurar na história da matéria que é inferior, que é manipulada por nós, na história de seres inferiores ou de formações inferiores. Cada objeto, então, concluiu Hilário, pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele e um registro de fatos da natureza. Hilário, então, com a pergunta, que na verdade foi uma afirmação, ele esclarece melhor a psicometria, né? Nós podemos tanto entrar em contato com pessoas vinculadas àquele objeto, pelo rastro mental que elas deixaram ao redor daquele objeto, como também analisar os fatos da natureza que envolvem o objeto. Então vejam, são dois fatores, são duas possibilidades. Alcançar as pessoas que conviveram com aquele objeto, outros espíritos que possuíram aquele objeto, mas também os fatos da natureza que envolveram aquele objeto. Sem mais nem menos, confirmou Aulus, seguro de si. Não podemos esquecer que
o paleontologista pode reconstituir determinadas peças da fauna pré-histórica por um simples osso, encontrado a esmo. Quando se nos apura a sensibilidade de maneira mais intensiva, em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram, ou dos sucessos de que foram testemunhas, por meio das vibrações que eles guardam consigo. Vejam que aqui há uma preciosa lição desse capítulo. A psicometria é uma mediunidade para o encarnado, mas é uma propriedade do espírito desencarnado. Aulus está afirmando aqui: todos possuem essa capacidade. Basta evoluir, basta progredir, basta aprender a movimentar essa técnica. Mas todos os espíritos desencarnados podem, ao analisar um objeto, vislumbrar as pessoas que possuíram aquele objeto e também os fatos da natureza que envolveram o objeto. É uma faculdade do espírito. O médium encarnado traz como faculdade mediúnica porque a matéria nos limita a capacidade espiritual. Mais uma vez desencarnados, todos podem utilizar-se da psicometria. E num sorriso ajuntou: as almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço que são eternos na memória da vida. Vejam como o espaço que nos circunda também tem a condição de gravar os acontecimentos. É por isso que há ambientes que revivem certos acontecimentos, porque estão gravados na aura espiritual, não é? No conjunto de energias que circundam determinado local. Por isso é denominado psicosfera, uma esfera onde o poder psíquico fica impregnado. Nós já estudamos aqui no canal que existem locais onde não há nenhum tipo de espírito vinculado àquele local, não há nenhum tipo de mediunidade ali presente, mas há toda uma batalha, por exemplo, há todo um acontecimento impregnado no local. Especialmente em locais que houveram batalhas sangrentas, né? Em que houve batalhas sangrentas, o ambiente fica impregnado com a violência, com os traumas, com as dores, e aquele ambiente revive a batalha. Já não há muitas vezes espíritos ali presentes, mas a psicosfera daquela batalha está gravada. É uma memória que fica impregnada no ambiente, como também nos objetos. Logo após, detivemo-nos a estudar a primorosa tela do século XVIII, que não apresentava qualquer sinal de moldura fluídica. Efetivamente era uma preciosidade isolada. Por ela, não nos foi possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior. Vejam que tem objetos com memória afetiva de outros espíritos e outros objetos sem nenhuma memória, sem nenhuma fixação mental. Aulus assumiu a atitude do professor benevolente que lhe era peculiar e explicou: pesquisado mais intimamente, este quadro será interessante registro, oferecendo-nos informações acerca dos ingredientes que o constituem. Entretanto, não funciona como mediador de relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido pelo autor e por aqueles que provavelmente o possuíram. Percebam que o registro mental de fatos e pessoas depende da ação do espírito. O objeto por si só não tem essa capacidade. O objeto, se for esquecido pelos seus possuidores ou pelo seu criador, não terá nenhum tipo de registro. O que poderá ser feito é uma análise dos seus ingredientes, da matéria que o forma, mas não há, por exemplo, memórias vinculadas a certos objetos que não tiveram uma ação mental de um espírito a envolvê-lo. Avançamos mais além. Ao lado de extensa galeria, 2 cavalheiros e 3 damas admiravam singular espelho,
junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com expressão de grande tristeza. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura, e a moça, na feição de sentinela irritada, aproximou-se, tateando-lhe os ombros. A matrona tremeu involuntariamente, sob inesperado calafrio, e falou para os companheiros: aqui há um estranho sopro de câmara funerária. É melhor que saiamos. Vejam que fenômeno interessante, e isso acontece muito. São pessoas encarnadas olhando para um espelho, e tem uma figura desencarnada de mulher que é como uma guardiã daquele espelho, está apegada a ele. E quando a mulher encarnada elogiou o espelho, ela ficou irritada. Vejam a condição de certos espíritos no além, não é? Confiou-se o grupo a manifestações de bom humor e retirou-se, acompanhando-a noutro rumo. A entidade, que não nos assinalava a intromissão, pareceu-nos contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sob estranha fascinação. Eu já estou com pena dela, né? Já estou com pena desse espírito feminino que está jungido, está presa a um espelho. Quando pessoas admiram o espelho, ela se irrita, ela expulsa as pessoas. Ela quer o espelho só para ela. Está completamente fascinada por um objeto material. Aulus acariciou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou: notaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem sob nosso exame é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Então, aquela senhora que foi tocada no ombro pelo espírito daquela moça sentiu a presença dela, se arrepiou. Ela tem mediunidade. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça, que ainda se apega a ele desvairadamente. É uma moça que perdeu a razão, está associada a um objeto. Aquela médium poderia ajudá-la, se fosse educada na mediunidade. Receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhoreando-lhe as imagens. Vejam a importância de vocês, médiuns, estudarem e sintonizarem sempre com as forças superiores da vida, porque onde quer que estejam poderão trabalhar. Aquela senhora está visitando um museu. Está encarnada, é uma médium encarnada, visitando um museu. Se estivesse em sintonia, se estivesse com a mediunidade educada, poderia auxiliar um espírito que está alucinado, preso a um objeto. Poderia entender o conflito daquela jovem, sentir a presença e ajudá-la. Hilário, incapaz de sofrear a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, indagou sobre a moça. Que fazia ali, naquele túmulo de recordações? Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho, sem maior significação? O assistente, como quem já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar. Toquei o objeto para informar-me. Este espelho, originalíssimo, foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses asilados no Brasil, ao tempo da França revolucionária de 1791. Vejam há quanto tempo essa moça está apegada ao espelho. Vejam como o espírito consegue ficar preso no passado por séculos. Aquela moça não perdoa o rapaz que prometeu casamento e certamente a abandonou. Ela está presa a um espelho desde 1790. Menino ainda aportou no rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois da mais íntima ligação afetiva,
a família estrangeira, animada com sucessos de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse a peça como lembrança até que pudesse voltar e serem, então, felizes para sempre. Vejam que ele não a abandonou de repente. Ele foi embora, forçado, e prometeu voltar. E mesmo assim, foi o suficiente para que ela se apegasse ao espelho. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. Que história triste! Olha quanto tempo essa moça está presa no passado. Vejam a importância de estudar a vida espiritual. A importância de amar a si próprio primeiro, antes de amar o próximo, antes de amar o outro. É preciso se amar, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro você precisa se amar, se valorizar. A moça não consegue avançar na sua evolução espiritual porque está presa ao passado. Onde estará o espírito desse rapaz? Há tantos séculos que já passou essa história, não é? O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-o como propriedade sua até que a lembrança viesse, por fim, repousar no museu. Imagine quanto tempo esse espírito ficou preso junto a esse espelho. Quantos donos tiveram esse espelho até parar nesse museu? E esse espírito sempre junto do espelho. Vejam a importância do espiritismo. Se esse espelho estivesse numa casa de espíritas que fazem o evangelho no lar, será que essa moça já não teria sido ajudada há muito tempo? Olha a importância de estudar, de fazer o evangelho no lar. Essa moça poderia ser ajudada, mas certamente o espelho habitou casas de pessoas que não se preocupavam com o espírito e a moça foi ficando ali, grudada no objeto, até parar no museu. O assunto, aventei preocupado, compele-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Olha os amuletos aí que eu comentei mais cedo, né? As joias enfeitiçadas, ou seja, os amuletos e objetos de trabalho que as pessoas acham que têm poder simplesmente pelo objeto. Mas nós sabemos que é pela energia, vibração que um espírito ali cultivou. Sim, ponderou o assistente. A influência não procede das joias, mas sim das forças que as acompanham, como eu acabei de falar. Hilário, que meditava a lição maduramente, considerou: se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo, de certo, atalhou o instrutor, arcaria também com a presença da moça desencarnada. Olha só. Vejam como muitas vezes um objeto vem sim acompanhado de uma alma, de um espírito. Situação, hein? Por isso é importante, de novo, a casa ter equilíbrio, para que aquele espírito se desvincule do objeto, seja auxiliado. E isso seria justo? Aulos esboçou leve sorriso e obtemperou: Hilário, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Quem? O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura? Ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos? Reencarnados, hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira, no resgate do débito contraído. Olha a lei divina como é perfeita. Não importa o tempo que passe, essa moça um dia será filha desse rapaz que a abandonou, dessa mulher que seduziu o seu namorado, o seu marido, enfim. A lei sempre se aplica. E essa moça terá que um dia ser resgatada, certamente por esses que a levaram a essa situação.
Mas não podemos aceitar a hipótese de a jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura, desembaraçando-se da perturbação de que é vítima? Então veja, a pergunta se volta àquilo que comentamos, né? Será que ela não poderia ter sido ajudada por um grupo? Sim, concordou o orientador. Isso é também possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Então, mesmo que ela seja ajudada, mesmo que ela fique ali apegada, uma hora ou outra ela vai reencarnar como filha, vinculada àquele homem que fez promessas. Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. E isso é uma coisa que a gente aprende nas obras, não é? Não adianta querer transferir aos outros a resolução de nossos problemas. Somos nós que temos que enfrentá-los. As pessoas que desviamos do caminho, as pessoas que abandonamos, necessariamente voltam conosco, mais cedo ou mais tarde. A conversação era preciosa, contudo, a responsabilidade impelia-nos para diante. De saída, renteamos com um gabinete em que funcionava a direção da casa. Vendo 2 cadeiras vagas junto à pequena mesa de trabalho, meu colega consultou com o evidente intuito de completar a lição. Creio que os móveis, sob nossa vista, são utilizados por auxiliares da administração do museu. Se nos sentarmos neles, poderemos entrar em relação com as pessoas que habitualmente os ocupam? Sim, se desejarmos esse tipo de experiência, informou o orientador. Então aqui nós temos mais uma lição. A psicometria permite o contato com os espíritos que possuíram o objeto no passado, com os fatos da natureza que envolveram aquele objeto e também com os atuais possuidores encarnados. Também é possível entrar em contato com os atuais possuidores. E nos referindo aos encarnados, prosseguiu Hilário, qualquer pessoa, servindo-se de objetos pertencentes a outros, tais como vestuários, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daqueles que os usaram? Perfeitamente. Contudo, para que os registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. Então é como eu falei lá no início, não é? A psicometria é faculdade dos espíritos, mas para o encarnado tem que ser médium com psicometria, tem que ter a sensibilidade. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. E tudo o que observamos é mediunidade? Sim, apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico sob denominações diversas, entre elas a criptestesia pragmática, a metagnomia tátil, a telestesia. Então a ciência dá outros nomes, mas é tudo psicometria, é a leitura da vibração vinculada ao objeto. É preciso ter a mediunidade para o encarnado. E tomando-nos a dianteira para o retorno à via pública, rematou. Em tudo vemos integração, afinidade, sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida, pelo pensamento comungamos uns com os outros, em plena vida universal. Que fique então a lição do capítulo de hoje, importante para compreendermos o quanto o nosso pensamento, a fixação mental, a nossa vibração, contamina também objetos físicos. E reflitamos sobre a experiência da moça, vinculada desde 1700, quase 1800, até o momento que essa obra foi escrita e sabe-se lá quanto tempo depois, por conta da fixação mental. Tomemos o cuidado para não termos o mesmo destino dessa moça, nos apegando a objetos, nos apegando a locais, nos apegando até mesmo a pessoas, porque a vontade do espírito predomina. Mais cedo ou mais tarde ela terá que se desvincular desse objeto, mas olha quanto tempo ela está apegada. Um tempo de sofrimento, de aflição, de tristeza, que poderia estar sendo modificado, ela poderia estar dedicando-se a outras atividades. Reflitamos assim sobre todos esses ensinamentos e busquemos o aprendizado
para nos libertarmos da matéria e alcançarmos também esse tipo de mediunidade, de leitura dos objetos e das pessoas, no sentido de ajudá-las, de auxiliá-las. Como refletimos durante o estudo, que bênção seria essa moça ser atendida num grupo espírita, numa família em que cultivasse o evangelho no lar? Se libertaria desse objeto. Quantos espíritos podemos ajudar por meio da oração, por meio dos comentários, por meio do estudo, para que o espírito perceba, primeiro, que desencarnou, segundo, que está apegado à matéria e que tem a opção de se desvincular e seguir a sua evolução. Damos assim graças a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, à espiritualidade amiga que nos inspira a aprender e a ensinar, a cultivar o aprendizado do Evangelho e a aplicá-lo em nossas existências. Que possamos assim aprender com André Luiz, com Emmanuel, com Chico Xavier, com Divaldo e tantos expositores espíritas, escritores e mentores espirituais. Que a bênção de nosso Pai Celestial possa envolver a casa de cada um que nos ouve e de cada um que estão em nossos pensamentos. Que a graça de nosso Pai, que as bênçãos de nosso irmão maior Jesus nos envolvam e protejam e que estejamos sintonizados com os bons espíritos, vinculados ao bem. Graças damos a nosso mestre amigo e rogamos que Maria Santíssima, Mãe das Mães, interceda por nós junto a Cristo Jesus, seu Filho, para que estejamos, apesar das nossas imperfeições, vinculados ao trabalho de nosso irmão maior. Obrigado, Jesus. Obrigado aos mentores espirituais. Obrigado a todos que são responsáveis pela divulgação da doutrina e pela aplicação do que aprendemos para cultivarmos no dia a dia esses mesmos sentimentos e vibrações. Lembremos-nos sempre da lei de sintonia, da lei de integração e de afinidade, associando-nos a espíritos equilibrados e bons, evitando assim a queda moral por conta de nosso passado sombrio e nossa vinculação com os irmãozinhos que ainda estão presos ao passado. Graças damos a Cristo Jesus hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.